Olá, meu povo bom e amigo do canal Antigas Imagens Antigas. Vamos fazer uma evolução nos carros da marca Ford. Então nós vamos começar em 1908 e vamos até 1942, quando foi o último carro de passeio, feito antes da Segunda Guerra Mundial. Só em 1946 a Ford retoma a fabricação de carros de passeio. Perfeito? Então, gente, e já fizemos esse passeio, nessa coletânea, no ano de 1908 até o ano de 42 em carros coloridos, perfeito? Na cor original das fotografias, E vamos fazer agora no envelhecimento que a gente criou, justamente para dar mais autenticidade, para dar aquele envelhecimento em cada uma das imagens. Tá bom então, gente? E nós vamos começar justamente no Ford 1908. É bom lembrar que a marca Ford, é uma marca famosa, é a criadora da linha de montagem, por exemplo, que começa com Ford modelo T, onde você faz etapas do carro, Você não começa um carro e entrega esse carro pronto. Você vai montar rodas, vai parafusar portas, vai colocar isso e aquilo, e você vai fazendo sempre em série, E quando você chega a uma determinada montagem, você tem lá 100, 200 automóveis. Perfeito? É uma linha de montagem que toda a indústria automobilística acabou usando. A marca Ford é da família Henry Ford, foi fundada por Henry Ford e está nas mãos da família. O controle acionário ainda é pertencente à família Ford. Perfeito? Então, gente, vamos lá? Vamos começar a fazer essa viagem? Vamos começar no Ford 1908, é o primeiro deles. Olha que maravilha de imagem. Esse é o Ford 1908. Vamos ao Ford 1909, novamente. Olha que carro maravilhoso, que nos deparamos. Esse é o 1919. Vamos ao próximo. É o Ford 1910. O Ford 1910 já tem aquela caixinha, Eu chamava atenção nas fotos coloridas, que você já tem aí a presença da banda branca, dos pneus banda branca. Você ainda tem aquela estrutura de roda, lembrando carruagens, e uma coisa muito frágil, A gente percebe carrocerias frágeis, finas, onde o item segurança não era tão levado a sério, certamente porque ainda não tinha uma quantidade de acidentes interessantes, Esse é o Ford 1910. Vamos seguindo. Ford 1911, novamente uma maravilha de automóvel, Essa é a Ford 1911. Vamos seguir, vamos evoluindo. Evoluindo agora para o Ford 1912, um casal de idosos, Nesse carro maravilhoso, preservado. E deixo claro que essas imagens são de carros originais, Eu estou evitando aquelas alterações, Carros modificados, não. A nossa proposta é trazer sempre carros originais, feito o mais próximo do que eram esses automóveis no ano de sua fabricação. Perfeito? Vamos ao próximo então. Ford 1913, aqui é um carro de entrega, já é um utilitário da Ford, deixando claro que eu não estou colocando todos os carros lançados nesse ano, É um dos modelos lançados pela marca Ford em 1913. Seguindo então, nós temos o Ford 1914, Claramente um Ford Passeio ou Ford Turismo, Esse aí de 4 portas e conversível, que maravilha de preciosidade, Nota as rodas finas, parecendo roda de bicicleta, A roda, raiada, como se fosse uma carruagem ainda. Perfeito? Vamos seguir? Ford 1914, vamos agora para o Ford 1915, já começa a ter uma estrutura mais fortificada, eu diria, mas ainda bem rude, Esse é o Ford 1915, o próximo então é o Ford 1916 e a gente já começa a lembrar do tempo dos gangsters, Já começa a ter aquela visão um pouco próxima do que a gente vai ver mais à frente, Seguindo, Ford 1917, É um conversível com a porta riada, Maravilha, mas a gente vê que as rodas ainda são finas, são rodas raiadas e o motor, aqui nós temos o radiador do Ford,
que é fundamental, né? Onde você vai resfriar esse motor. Tá claro? Esse é Ford 1917, vamos ao próximo, é o Ford 1918, uma maravilha de carro. Interessante a logomarca da Ford escrita no radiador e as rodas mantendo a mesma estrutura, né, gente? Rodas finas, onde não te passa uma segurança, a lataria realmente parece não tão resistente quando a gente vai ver mais à frente, tá certo? Esse é o Ford 1918, vamos agora para o Ford 1919, já começa um caixotezinho, né? Mais um fora aí para 5 passageiros, motorista e mais 4 passageiros, e aí você tem a roda dentada, né? Já a fragilidade ainda está permanente, né? Presente no Ford 1919. O próximo então é o Ford 1920, já é fechadão, né? Já parece até um carro um carro funerário, né? Mas esse era o Ford 1920, né? Não é conversível, você vê que era um carro rígido, né? Fixado, né? Não era onde você pudesse montar a capota, né? Ele já vinha de fábrica com a capota tudo bonitinho, tá certo? Vamos seguindo o Ford 1920. O próximo então é o Ford 1921 e era um carro pequeno, né? Um mini, digamos, um mini Ford. Ele dava para 2 pessoas, um motorista e mais um acompanhante apenas, né? Tinha lá um bagageiro lá atrás, alguma coisa desse nível, né? Esse é o Ford 1921 e vamos então para o Ford 1922, novamente um carro mini, né? Um carro pequeno para 2 pessoas, com um certo bagageiro e um espaço para o bagageiro. Esse é o Ford 22, o Ford 1923 já é uma preciosidade, né? Já é um carro maravilhosamente bonito, né? Lindo da gente apreciar com capota, conversível, né? Também era um mini Ford, né? Dava para duas pessoas, motorista e acompanhante. Vamos seguir? O Ford 1924, esse era esporte, totalmente um carro esportivo, digamos assim, é um dos modelos lançados em 1924. E aqui a gente já percebe, né, a mudança nos raios das rodas e o pneu torna-se um pouco mais forte, mais grosso, apesar da carroceria ainda nos parecer bastante frágil, né? Esse é o Ford 1924, agora é o Ford 1925. O importante é a gente perceber a mudança, né? A gente vê que esse carro está mudando de cara, mudando de forma, mudando de estilo, né? Esse é para 2 pessoas e com um bagageiro atrás. Esse seria um utilitário, né? Mais um utilitário que um carro de passeio. Esse é o Ford 25, agora temos o Ford 26, um belíssimo conversível do ano de 1926. Notem a roda, o pneu já é um pouco mais largo, aí já aparece para-choque, já aparece uma carroceria um pouco mais resistente. Ainda não como a gente quer chegar, mas já é mais resistente. Aí começa a ficar com cara de gangster, né? De intocáveis, de lei seca dos Estados Unidos, né? É o Ford 1927. E uma preciosidade esse carro, né? É simplesmente magicamente lindo esse carro. 27. E o 28? Como é que será o Ford 28? Vamos ver? O Ford 1928 já tem a cara de gangster, de lei seca, de intocáveis. Não é isso? Tipo carro de Bonnie and Clyde, desse estilo, né? Ele era um carro fechado, né? É um dos modelos feitos em 1928. Perfeito? Então, gente, a gente já começa a ver um carro mais robusto, digamos assim, com mais encorpado, né? Ele é mais forte. Aparentemente ele é bem mais forte que os modelos anteriores. Esse é o Ford 28. Aqui temos o Ford 29, que é um Ford esportivo, tá? Com 2 lugares à frente e um bagageiro atrás. Esse é o Ford 1929. O próximo é um Ford 1930 e aí não tem mais jeito. A gente não consegue mais deixar de lado, né, os intocáveis, os gangsters, o tempo da lei seca nos Estados Unidos. Vamos ao próximo, Ford 1931, uma maravilhosa máquina. E aí reforço com vocês, né, como é que a lataria está reforçada, como é que os pneus estão mais fortes, como é que a rodagem, né, o aro, né, das rodas, ele é mais forte, aparentemente é mais forte. Você tem uma carroceria mais robusta,
né? Esse é o Ford 1931, já estamos no 1932 e aí aparece essa preciosidade, essa beleza de automóvel, claramente um carro esportivo, conversível e simplesmente mágico esse carro, né? Lindo, lindo, lindo. Esse Ford 1932, já pulamos para 1933 e aqui eu queria chamar a atenção de vocês como esse carro já muda, né? Como esse carro já tem uma nova conotação, tem uma nova inspiração, tem uma nova estética, um novo design. Esse é o Ford 1933. Ele já começa a nos lembrar de tempos mais recentes dos automóveis. Ford 1933, vamos ao 34. Olha aqui o 34, carro esportivo, é um Ford esportivo, conversível, e a gente percebe realmente aí que a preocupação com a segurança já segue bem mais forte, né? Você já tem para-choque, você já tem paralamas claramente delimitados. E o carro começa a ter formas bem definidas, bem definitivas, digamos assim. Esse é o Ford 34. Vamos ao Ford 1935 e aí parece que a gente percebe claramente uma mudança brusca, né? Nos modelos da Ford. O designer muda, a forma de bolar, de pensar um automóvel começa a mudar vertiginosamente. Esse é um Ford 1935. Percebam que o pneu já é mais largo do que os modelos anteriores. Vamos ao Ford 36. Esse é o Ford 33. E aí a gente começa a lembrar até dos antigos táxis. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, muitos táxis eram pintados de preto, né? Eu acho que era obrigatório na época, era com certeza obrigatório, e você via muito desses modelos, ou parecido com esses modelos, né? Aqui no Rio de Janeiro, funcionando como táxi. Olha o 36. Você já vê uma configuração totalmente diferente, né? Você vê o paralama integrado ao carro, já faz parte da carroceria, né? Não é uma coisa solta, as rodas já ganham mais largura. Você tem um carro que aparentemente é bem mais robusto. Esse é o 36. Vamos ver o Ford 37? E aí começa a aparecer cada vez mais parecido com o que a gente tem nos dias de hoje. Claro, tem toda uma evolução, mas a gente vê o carro com mais ou menos a cara mais parecida com os carros atuais, né? Esse é o Ford 1937. Esse aqui já é o Ford 1938 e esse, eu confesso a vocês, me lembra muito os táxis, os antigos táxis aqui do Rio de Janeiro. Perfeito? Esse é o Ford 1938. O próximo então é um Ford 1939. Estão percebendo como está mudando a estética do carro, a forma de pensar, né? O paralama totalmente integrado, paralama, para-choque. Você começa a ver uma coisa mais robusta, mais resistente, mais forte, né? Digamos assim. Esse é o Ford 1939. O próximo será o Ford 1940. E eu confesso, gente, esse me lembra muito os antigos táxis aqui do Rio de Janeiro. Perfeito? Então, esse é o Ford 1940. Vamos ao próximo. É o Ford 1941. Esse carro me dá uma saudade porque meu pai teve, um dos carros que meu pai teve foi justamente um Ford. E eu garanto a vocês, e era um comentário que a gente fazia em família, né? Esse carro era muito robusto, muito forte. Essa lataria era espessa, era grossa. Não era uma lataria fina, né? Como os carros mais atuais trazem, né? Era um carro fortíssimo. Era uma lataria realmente de dar inveja. Esse era um Ford 1941. Vamos ao próximo. Ford 1942, olha como o carro já está ganhando uma feição, né? Mais bonita, mais agradável, né? Esse é o Ford 1942 e esse é o último ano que a Ford faz carros de passeio. Vamos lembrar que os Estados Unidos entram em guerra em 1941, né? Após o ataque de Pearl Harbor, e a partir daí a Ford, eu acho que outras empresas também, deixam de fabricar carros de passeio e passam e só vão voltar a fazer carros em 1946, perfeito? Alguns utilitários, né? E o esforço de guerra leva a que essas empresas então se dediquem ao esforço de guerra, produzindo motores e maquinário, né? E utilitários para a guerra. Então esse é o Ford 1942. O próximo, gente, é só uma lembrança, é um Ford 1945, já é um utilitário, né? Lembrando que a guerra terminou em 45. Então, em 45, a Ford já prepara alguma coisa
voltando, né, à sua produção normal, isso em 1945, mas ainda é um utilitário da Ford. Perfeito? A próxima imagem então, gente, nós vamos ver, é o Ford que a gente começou a contar essa história em 1908. Não fazer agora, né, a nossa próxima etapa, a gente vai contar do ano de 46 até os dias atuais, quer dizer, de 46 até não sei que ano, né? Para que o vídeo não fique tão longo assim. Mas o importante é que nós vamos contar toda a evolução dos carros da Ford até os dias de hoje. Perfeito, gente? E sempre fazendo dessa forma, né? Uma primeira parte eu mostro as fotografias coloridas. Numa segunda parte eu mostro as fotografias envelhecidas, em sépia, né, para dar uma ambientação de antiguidade maior. Gente, é isso aí. Agradeço a cada um de vocês, espero o seu like, espero a sua inscrição. Se você gostou desse vídeo, por favor, não deixe de sinalizar, clicando no sininho para que você seja notificado sempre que eu postar um novo vídeo. E agradeço o like, já pedi isso, né? E agradeço a sua inscrição, comente, compartilhe com seus amigos, né? Vamos divulgar um pouco o nosso canal, o nosso Antigas Imagens Antigas. Tá bom? Então, gente, muito obrigado a cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo. Mas comenta conosco que assunto você gostaria que nós tratássemos, que nós pesquisássemos, né? Para que a gente trace e produza novos vídeos. Gente, obrigado a cada um de vocês. Conto com seu like, conto com sua inscrição. Até o nosso próximo vídeo.